Quem disse que ser famoso significa viver em mansões extravagantes? Tem celebridades que, apesar da fama e da grana, preferem a simplicidade de um lar modesto. Desde a casa campestre de Hollywood Pattinson em Tennessee até o refúgio vintage do Jack White em Detroit. Como essas estrelas escolhem vidas cheias de charme e autenticidade? Número 1. Hollywood Pattinson, a rainha do country, e seu lar modesto. Hollywood Pattinson é um ícone da música country, conhecida pela sua voz angelical e sua presença carismática no palco. Embora tenha milhões de dólares, ela optou por viver em uma casa modesta em Brentwood, Tennessee. Mas por que uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas da música country escolheria uma vida simples? A resposta está no seu passado. Hollywood cresceu na pobreza extrema, com um pai fazendeiro e uma mãe doente. Essa infância difícil a fez valorizar as coisas simples da vida. A casa dela, comprada em 1999 por $400 mil, foi reformada ao longo dos anos para adicionar comodidades modernas. No entanto, mantém um ar de simplicidade e acolhimento, o que reflete o caráter de Hollywood com um toque campestre e aconchegante. A propriedade é um refúgio onde a cantora pode escapar da correria do mundo do espetáculo. Comparada com as mansões de outras estrelas, a casa dela é uma demonstração de humildade e autenticidade. Apesar de ser reservada com sua vida pessoal, Hollywood deu pequenos vislumbres de sua casa durante a pandemia. Em fotos publicadas no Instagram, dá para ver o charme da casa dela, que tem uma piscina e uma quadra de tênis. Embora pareça um pouco grandiosa, essas renovações foram feitas ao longo de 2 décadas. O que mostra que Hollywood prefere melhorar sua casa com o tempo, em vez de se mudar para uma mansão maior. Hollywood Pattinson também é conhecida por sua filantropia. Ela usa sua riqueza para cuidar dos outros, e seu estilo de vida modesto a permite focar em seu trabalho de caridade. Desde seu programa de alfabetização Imagination Library até as doações para a pesquisa do Covid-19. Hollywood mostra que não precisa de uma mansão para se sentir completa. Seu foco na simplicidade e em ajudar os outros a torna uma das celebridades mais queridas e admiradas. Número 2. Robert Pattinson, de Vampiro a Vizinho Comum. Robert Pattinson. Conhecido por seu papel como Edward Cullen na saga Crepúsculo, ele poderia ter se mudado para uma mansão digna de um vampiro milionário. No entanto, ele escolheu um caminho diferente. Depois de sua famosa separação com Kristen Stewart, Pattinson comprou uma casa em Los Angeles que, embora tenha custado $2,1 milhões, é surpreendentemente modesta para os padrões de Hollywood. Localizada em Hollywood Hills, essa casa, construída nos anos 50, tem apenas 2 quartos e 2 banheiros. O que é bem pequeno se você comparar com as mansões de outros atores do nível dele. Mas Pattinson não parece interessado em ostentar. A casa tem um ar rústico e relaxante, com pisos de terracota e uma lareira de 2 lados. O ator tem mantido sua vida privada com tanto zelo que poucos sabem como é o interior de sua casa. O que se sabe é que a casa tem uma piscina, um spa reservado e uma vista dos canyons ao redor. É um lugar tranquilo e afastado da agitação da cidade. Perfeito para alguém que prefere a privacidade e a simplicidade. Esse estilo de vida é coerente com a personalidade do Pattinson, que muitas vezes é descrito como uma pessoa introspectiva e um tanto tímida. Além disso, a casa tem uma garagem para 2 carros e um amplo espaço externo, o que dá um toque caseiro e acolhedor. Não é o tipo de casa que você espera de uma estrela do calibre dele, mas é exatamente isso que define o Pattinson. Interessante. Ele não segue as regras de Hollywood, não busca o brilho e o glamour, mas sim um espaço onde possa ser ele mesmo. Em 2023, Pattinson colocou a casa à venda, o que gerou especulações sobre sua vida pessoal.
Os rumores dizem que ele e sua namorada, Sukiva Terose, estão esperando o primeiro filho e querem mais espaço para a família que está crescendo. Eles compraram uma propriedade fechada de 3 quartos no mesmo bairro, que anteriormente pertencia ao músico Beck. Essa nova casa também é uma escolha interessante. Um estilo espanhol construído em 1939, com muita privacidade e charme. Número 3. Elijah Wood, o Hobbit e sua casa de Hobbit. Elijah Wood, conhecido por interpretar Frodo Bolseiro em O Senhor dos Anéis, tem mantido um estilo de vida surpreendentemente modesto. Diferente de muitos atores que buscam casas gigantes e cheias de luxos, Wood preferiu lares que refletem um encanto mais íntimo e pessoal. Sua primeira casa, um pequeno complexo em Venice, Califórnia, era tão peculiar e acolhedora que parecia saída diretamente da terra. Mídia. Essa propriedade, adquirida em 2004 por 12 milhões de dólares, incluía 2 bangalos, cada um com um quarto, um banheiro e uma cozinha completa. Construída em 1921, a casa tinha um estilo artesanal que se assemelhava às moradias Hobbit que Elijah ajudou a popularizar. Janelas que deixavam entrar a luz natural, bancadas de pedra e móveis de madeira amarela davam um ar de conto de fadas. Elijah viveu aqui por muitos anos, aproveitando a simplicidade e o charme de seu lar. O interessante é que Wood não só atuava em filmes de fantasia, mas parecia viver em um deles. A casa tinha um terraço onde ele podia sentar e aproveitar a vegetação ao redor. Um lugar perfeito para escapar da agitação da cidade. E mesmo tendo vendido por quase o dobro do que pagou, seu amor por espaços aconchegantes não mudou. Depois de vender sua antiga casa, Wood se mudou para uma mansão vitoriana em Austin, Texas. Comprada por $1 milhão. Embora seja maior que sua propriedade anterior, ainda é humilde em comparação com as mansões de outras celebridades. Essa casa tem uma cozinha moderna com bancadas de mármore, uma sala de estar espaçosa e várias salas de leitura. Também conta com 2 suítes principais e 2 varandas. Tudo com uma vista incrível de um mar de árvores. Elijah manteve o estilo histórico da casa com renovações adequadas. Sem mudanças impulsivas ou luxuosas, como salas de jogos ou adegas de vinho. A escolha dele reflete uma mentalidade de viver em um espaço que tenha caráter e uma história para contar. É um lar onde ele pode criar seus filhos com sua parceira, a produtora Meta Magin Kongsved, em um ambiente que valoriza a simplicidade e o conforto. A vida de Elijah Wood é um testemunho de que você não precisa de grandes luxos para viver bem. Sua casa é um reflexo de quem ele é. Um ator que, apesar de ter interpretado um dos maiores heróis das telonas, prefere o conforto e a acolhida de um espaço modesto. Número 4. Keanu Reeves, o herói humilde de Hollywood. Keanu Reeves é conhecido tanto por seus papéis icônicos em filmes como Matrix e John Wick, quanto por seu caráter humilde e reservado. Apesar de ter um patrimônio líquido de centenas de milhões de dólares, Keanu prefere uma vida simples e privada. A casa dele em Hollywood Hills, que ele comprou em 2013, é um reflexo perfeito de sua personalidade discreta. A propriedade conta com 3 quartos e 2 banheiros. Com uma piscina infinita que dá para o horizonte de Los Angeles. Embora a casa esteja em uma das áreas mais exclusivas de Hollywood, não é a mansão luxuosa que se esperaria de uma estrela do seu calibre. Na verdade, Keanu tem sido tão reservado sobre sua vida privada que muito poucos viram o interior de sua casa. O que sabemos é que a casa tem um ambiente sereno e relaxante, com instalações adicionais como uma área de churrasqueira ao ar livre e uma garagem para 3 carros. Keanu vive lá com sua parceira, a artista Alexandra Grant, e parece aproveitar a tranquilidade e a privacidade que seu modesto lar oferece. O ator falou em entrevistas sobre seu desejo de viver confortavelmente, mas sem extravagâncias.
Keanu passou muito tempo vivendo em hotéis enquanto filmava e disse que sempre quis ter um lugar que realmente pudesse chamar de lar. Esta casa é essa melhoria modesta que ele sempre quis, um espaço onde pode relaxar e ser ele mesmo. Keanu Reeves também é conhecido por sua filantropia. Ele doou milhões de dólares para organizações de caridade e fundou uma fundação privada contra o câncer. Seu foco em ajudar os outros e viver de maneira modesta. Isso o tornou uma figura admirada não só pelo seu talento como ator, mas também pelo seu caráter e valores. A privacidade extrema de Keanu levou alguns fãs a tentarem invadir sua casa, o que resultou em um aumento da segurança em sua propriedade. Ele até teve que lidar com turistas que se reúnem na entrada de sua casa, na esperança de dar uma espiada no ator. No entanto, Reeves mantém seu estilo de vida tranquilo, evitando as distrações do mundo exterior. Keanu é o exemplo perfeito de como uma celebridade pode ter tudo e ainda assim escolher a simplicidade. Ele prefere se concentrar em seus projetos artísticos e em sua fundação, mantendo-se longe do luxo desnecessário. Para ele, a verdadeira riqueza está em viver uma vida autêntica e significativa, e seu lar modesto é uma extensão dessa filosofia. A humildade e generosidade de Keanu tornam um dos atores mais queridos e respeitados de Hollywood. A decisão dele de viver em uma casa relativamente simples demonstra que, mesmo no mundo do espetáculo, é possível encontrar a felicidade nas coisas simples da vida. Enquanto outras celebridades sempre buscam o que há de maior e mais luxuoso, Keanu nos lembra que a grandeza nem sempre se mede em metros quadrados. Número 5. Ryan Reynolds e Blake Lively, o casal de ouro em um lar comum. Ryan Reynolds e Blake Lively são conhecidos por serem um dos casais mais adorados de Hollywood. Não só pelo seu talento, mas também pelo seu carisma e senso de humor. Apesar de ter um patrimônio líquido combinado que chega a quase 400 milhões de dólares, o casal optou por um estilo de vida muito mais relaxado e simples do que a maioria das celebridades do seu nível. Eles vivem em um apartamento na cidade de Nova York, projetado pela própria Blake, com um estilo rústico e elegante. A casa tem uma entrada com pisos de madeira e paredes revestidas de tijolos, o que dá um toque acolhedor e caseiro. O corredor é ainda mais impressionante, com portas cobertas de veludo, cinza azulado e pinturas com molduras douradas, adicionando um toque de sofisticação. A sala de estar conta com uma coluna de madeira resistente no centro, o que dá caráter e calor ao espaço. As janelas com molduras pretas arqueadas permitem a entrada de muita luz natural, criando um ambiente iluminado e aberto. A cozinha, por sua vez, tem um estilo moderno com móveis de madeira escura e eletrodomésticos bonitos. Isso a torna funcional e elegante ao mesmo tempo. O quarto principal foi projetado com pisos de madeira em tons de cinza e uma banheira independente de mármore, iluminada com luzes douradas que brincam com o piso e dão um aspecto majestoso. Esse espaço é um refúgio para o casal e seus 4 filhos. Um lugar onde podem relaxar e aproveitar a vida em família, longe da agitação de Hollywood. Ryan mencionou em entrevistas que teve uma infância bem normal e quer o mesmo para os filhos dele. O casal optou por um estilo de vida que lhes permite manter a privacidade e dará aos filhos uma experiência de vida mais equilibrada. Em vez de gastar a grana em uma mansão luxuosa, escolheram um lar que combina o melhor dos 2 mundos, em normalidade e um toque de luxo. Em vez de gastar a grana em uma mansão luxuosa, eles escolheram um lar que combina o melhor dos 2 mundos, normalidade e um toque de luxo. O que torna Ryan e Blake interessantes é a habilidade deles de se manterem autênticos e acessíveis, apesar do status de celebridades. Eles não têm medo de brincar sobre a vida amorosa deles nas redes sociais, o que os torna ainda mais queridos pelos fãs. A casa deles reflete essa dualidade, um espaço que é luxuoso, mas também funcional e acolhedor, onde podem ser eles mesmos sem a pressão das expectativas externas. Número 6. Majin Bialik, a neurocientista que prefere a vida simples.
Majin Bialik é conhecida pelo seu papel como a doutora Amy Farrah Fowler na famosa série de comédia The Big Bang Theory. Mas o que muitos não sabem é que Majin é uma mulher de múltiplos talentos. Além de ser uma atriz premiada, ela tem um doutorado em neurociência e é autora de vários livros. Apesar do sucesso e do patrimônio líquido estimado em 25 milhões de dólares, Bialik optou por viver uma vida simples e longe dos luxos. Ela mora em uma casa de estilo rústico, com painéis de madeira no teto e 4 lareiras, uma das quais fica no próprio quarto. A propriedade conta com uma piscina de água salgada, um spa e um jardim de flores e ervas, o que dá um toque natural e relaxante ao ambiente. Com 2.843 pés quadrados, a casa é confortável e funcional, sem ser exagerada. Majin é conhecida por ser uma pessoa prática e reservada. Ela não tem medo de ser vista viajando de metrô ou fazendo compras no supermercado com cupons, o que a torna ainda mais identificável para os fãs. O estilo de vida dela é um reflexo da sua abordagem à simplicidade e às coisas que realmente importam, como sua família e sua carreira acadêmica. A cozinha da casa dela é um dos seus lugares favoritos. Os armários são feitos com materiais reciclados e há uma sensação de acolhimento e autenticidade em cada canto. Majin fez algumas reformas na propriedade para adaptá-la às suas necessidades, mas sempre mantendo o espírito rústico e acolhedor que a caracteriza. Na casa dela, Majin criou um refúgio para ela e seus 2 filhos. Ela fala frequentemente sobre a importância de ser uma mãe presente e de criar um ambiente onde seus filhos possam se sentir seguros e amados. A casa dela é um lugar de vida para eles. É um lugar onde ela pode relaxar depois de um longo dia de trabalho e onde pode ser simplesmente mãe, sem as distrações do mundo exterior. Número 7. Warren Buffett, o multimilionário econômico. Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido que o coloca entre os primeiros lugares da lista da Forbes, ano após ano. No entanto, o que realmente surpreende é o estilo de vida dela. Diferente de outros multimilionários que vivem em mansões extravagantes e viajam em jatos particulares, Buffett optou por uma vida muito mais modesta. Ele mora na mesma casa que comprou em 1958 em Omaha, Nebraska, por $31.500. A casa, localizada em um lote de esquina a apenas 5 minutos de carro da sede corporativa da Berkshire Hathaway, é uma residência de estilo colonial, com 6 quartos. Embora tenha sido reformada ao longo dos anos, ainda é uma propriedade relativamente simples e sem pretensões. Em vez de opulência, as paredes estão adornadas com fotografias e pinturas de família. E os móveis são confortáveis e funcionais. A casa é acolhedora e reflete a personalidade de Buffett e seu compromisso com a família e a filantropia, o que torna a decisão de Buffett ainda mais interessante. É o fato de que a casa dele é sua única propriedade imobiliária. Ele mesmo já disse que é um dos seus melhores investimentos e que não gostaria de viver em nenhum outro lugar. Essa atitude econômica se alinha com sua filosofia de investimento e sua abordagem pragmática em relação à vida. Buffett doou grandes quantias de sua fortuna a organizações de caridade e prometeu doar a maior parte de sua riqueza, mostrando que seu verdadeiro interesse não está em acumular bens materiais. Para alguém que poderia se dar ao luxo de viver em qualquer lugar do mundo, a escolha de Buffett de ficar na casa dele em Omaha é um testemunho do seu caráter. Ele prefere um estilo de vida tranquilo e caseiro, focado nas coisas que realmente importam. A casa também tem um significado emocional, já que foi onde ele viveu com a primeira esposa e criou todos os filhos enquanto construía seu império financeiro. Número 8. Jack White, o roqueiro vintage e seu estilo de vida modesto. Jack White é um roqueiro discreto,
famoso por The White Stripes e carreira solo, com patrimônio considerável. É um verdadeiro roqueiro que tem mantido um perfil discreto em relação à sua vida pessoal e suas propriedades. Embora tenha um patrimônio líquido considerável e tenha sido nomeado uma das estrelas do rock mais legais do nosso tempo, White prefere viver de uma maneira mais simples e focada na sua arte. White prefere viver de uma forma mais simples e focar na sua arte. A primeira casa dele, que ele comprou em 2001 em Detroit, era uma propriedade de 4 quartos e 4 banheiros com 5.600 pés quadrados. Construída inicialmente em 1914, a casa tinha estrutura antiga e bela decoração vintage. Jack tentou manter a estrutura original do layout, o que deu à casa um charme único e um toque de história. As paredes estavam adornadas com móveis aconchegantes e tetos brancos, e os pisos de madeira davam um ar quente e rústico. Os White Stripes gravaram um clipe da sua famosa música, Get Behind Me, Satan, nas lindas escadas do grande vestíbulo, o que deu um valor sentimental à casa. Por mais de uma década, Jack viveu nesta casa, aproveitando seu ambiente acolhedor e seu estilo antigo. Mesmo depois de tê-la vendido recentemente por $815 mil, a escolha dele de viver em uma casa modesta. Durante tanto tempo, ele mostrou que não estava interessado em luxo ou ostentação. Depois de vender a casa em Detroit, Jack se mudou para outra propriedade, mas mantendo a mesma filosofia de vida. Apesar de poder se dar ao luxo de viver em uma mansão extravagante, ele prefere um lar que tenha caráter e que se sinta autêntico. Para ele, o lar era um lugar de vida. Sua casa é um lugar onde ele pode relaxar, criar música e viver uma vida tranquila, longe dos holofotes. Jack White também é conhecido por ser uma pessoa reservada e misteriosa. Durante muitos anos, os fãs achavam que ele e sua esposa, Meg White, eram irmãos, e ele não se preocupou em desmentir esses rumores. Até muito tempo depois, seu foco na música e sua decisão de manter a vida pessoal em privado são parte do que o torna tão intrigante e respeitado na indústria. Para Jack, seu lar é um santuário onde ele pode ser ele mesmo e se concentrar no que realmente importa. Até muito mais tarde, seu foco na música e sua decisão de manter sua vida pessoal privada são parte do que o torna tão intrigante e respeitado na indústria. Para Jack, seu lar é um santuário onde ele pode ser ele mesmo e se concentrar no que realmente importa. A arte dele é um lembrete de que, às vezes, menos é mais, e que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas é a liberdade de viver uma vida que reflita quem você realmente é. Número 9. Mriest. Jimmy Donaldson, o filantropo do YouTube em um bairro comum. Jimmy Donaldson, mais conhecido como Mriest, revolucionou o YouTube com seus vídeos filantrópicos e seu conteúdo criativo, que lhe rendeu milhões de seguidores e uma fortuna considerável. Apesar de ganhar cerca de $700 milhões por ano, ele optou por um estilo de vida surpreendentemente modesto. Ele mora em uma casa de $318 mil nos arredores de Greenville, Carolina do Norte, o que é bem humilde, considerando seu sucesso. MrBeast comprou várias propriedades na mesma rua para sua família e funcionários, criando um bairro onde pode viver perto de seus entes queridos. Basicamente, ele está construindo um pequeno bairro onde pode viver perto de seus entes queridos e manter um estilo de vida simples. A casa onde ele mora atualmente é de 2 andares, com 4 quartos e 4 banheiros. Tem quase 3.000 pés quadrados e conta com uma lareira na sala de estar, uma cozinha com bancadas de granito e uma bancada para café da manhã. A suíte principal tem um banheiro privativo com pia dupla, banheira de hidromassagem e chuveiro, enquanto o segundo andar conta com 3 quartos adicionais, uma lavanderia e uma sala adicional. As comodidades externas incluem uma varanda coberta, um pátio, uma quadra de basquete e um prédio de armazenamento separado. Apesar de seu sucesso, a casa do Jimmy é tão modesta que uma pessoa com um trabalho comum conseguiria pagar por ela. O que faz o Mr. O que torna o Beast tão fascinante é sua abordagem de dar em vez de receber. Ele é conhecido por seus vídeos, onde dá grandes quantias de dinheiro a desconhecidos.
Ele participa de desafios com prêmios em dinheiro e tenta melhorar as condições de vida de pessoas que precisam. Inclusive, ele deixou que sua mãe cuidasse de suas finanças para não gastar mais do que o necessário, mostrando um nível de responsabilidade e humildade pouco comum em alguém da sua idade. Para o Jimmy, a verdadeira alegria está em ajudar os outros e criar conteúdo que tenha um impacto positivo no mundo. A escolha dele de viver em uma casa modesta reflete essa mentalidade. Ele não precisa de uma mansão para ser feliz. O que realmente importa para ele é a diferença que pode fazer na vida dos outros. Senhor Beast é um lembrete de que a verdadeira riqueza nem sempre é medida em termos de dinheiro ou bens materiais. Às vezes, é sobre como você escolhe usar seus recursos para fazer a diferença. O Jimmy encontrou uma maneira de viver uma vida que lhe permite ser generoso e se manter fiel a si mesmo. Às vezes, é sobre como você escolhe usar seus recursos para fazer a diferença. Jimmy encontrou uma maneira de viver uma vida que lhe permite ser generoso e se manter fiel a si mesmo. Tudo isso enquanto vive numa casa que poderia pertencer a qualquer pessoa comum.